Boa noite, queridos e queridas amigas e irmãos cafeomistas. Com imensa alegria que nós estamos juntos mais uma vez para uma noite luz de grande aprendizado. Agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, por toda essa energia positiva que envolve a Cafélma. Isso é Cafélma. E todos nós, com os corações envolvidos em muita luz e fraternidade, vamos aprender nesta noite, onde teremos a oportunidade abençoada de estudarmos a doutrina espírita, estudarmos o Evangelho de Jesus. Isso é maravilhoso para todos nós. E para fazermos a parte inicial, uma parte artística, não é? Vamos pedir, então, a música. Merlânio Maia, o poeta, vai tocar uma música para a preparação da nossa reunião. Vamos juntos, todos, vibrando com o Mestre Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe quem hoje escuta meu canto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe quem vive enxugando o pranto. Deus abençoe ao que semeia alegria, ao que se ocupa do bem, quem leva paz e harmonia, quem ama o próximo também, quem semeia o Evangelho, quem na humildade vem, quem vive a caridade aqui e além. Deus abençoe, Deus abençoe quem hoje escuta meu canto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe quem vive enxugando o pranto. Deus abençoe. Deus abençoe. Que Deus seja louvado. Então, nesta harmonia, vamos pedir a nossa querida irmã Clívia para fazer a prece inicial. Abra, por gentileza, o seu microfone, minha flor. Clívia, da Paraíba. Clívia, abra, por gentileza, o seu microfone. Tem alguém para lhe ajudar aí? Abriu. Abriu, boa noite. Sejam bem-vindos todos a esse encontro maravilhoso, né? De todos os estados, que mais um dia estamos juntos, comemorando, encontrando nossos amigos queridos, né? Já que não podemos pessoalmente, estamos aqui. Todas as quinzenas, né? Estão aqui juntos, né? E hoje o debate desses irmãos com esse tema vai ser maravilhoso. Espero que eles sejam assim intuídos e que o nosso proveito seja maior. Que Jesus abençoe a todos e que nos proporcione outros encontros desse, maravilhosos para o nosso aprendizado. Graças a Deus. Vamos dar por iniciado, passar a palavra para a nossa coordenadora. Que assim seja, graças a Deus. Então, neste momento, vamos a 1 minuto de saudação pelos representantes dos estados. Vamos pedir neste instante para que o nosso querido irmão Clóvis, da Paraíba, possa, então, fazer a saudação aos cafeomistas. Meus amigos, irmãos e irmãs de todo esse Nordeste brasileiro e mais de alguns outros estados que, por acaso,
venham a compor esta grande família Cafelma. Um abraço a todos vocês. Fazia quase 3 reuniões que eu não conseguia. Uma delas eu não consegui ligação direta, outras estavam viajando. Mas graças a Deus que hoje, para minha satisfação, para minha alegria, estou aqui com vocês, mandando essa saudação, nessa fraternidade misericordiosa que chama-se Caravana da Fraternidade Espírita Leopoldo Machado. Boa noite para todos vocês que estão chegando neste momento, estão compondo essa grande família, e vamos em frente, escutar aí a palestra do nosso irmão, que logo mais estará aí trazendo essa mensagem maravilhosa para todos nós. Um beijo em todos vocês. Agradecemos, querido amigo, irmão Clóvis. Vamos passar para Rio Grande do Norte, nosso querido amigo, irmão Melquisedeque. Boa noite, meus queridos irmãos confraternistas. Que nós possamos partilhar dos conhecimentos que serão ministrados pelos nossos expositores, os da canção do cordel, Merlane Maia, e eu não sei se o colega de Pernambuco vai participar também, mas querendo dar as boas-vindas a ele. E Merlane, uma boa noite. Saia bem nas suas explanações, nas suas respostas. Um abraço a todos, em nome do Rio Grande do Norte. Agradecemos, querido amigo Melquisedeque. Vamos, então, a Alagoas. Maria de Fátima, por gentileza, a sua saudação. Alagoas. Boa noite a todos. É um prazer participar desse encontro com pessoas vibrantes, alegres e simpáticas. Trazemos um abraço fraterno e a gratidão do Grupo de Alagoas e pedimos ao Mestre Jesus que a paz dele esteja com todos. Muito obrigada. Agradecemos, nosso querido amigo Carlos Peixoto, está viajando e manda um abraço também para todos, né, com Eurides. Obrigada, Maria de Fátima. Vamos então agora para o Ceará, nossa querida amiga e irmã Márcia Araújo, dando as boas-vindas do Ceará para todos nós. Abra, por gentileza, seu microfone, querida Márcia, está fechado, Flor. Pronto, abre. Boa noite a todos. Agora estão me ouvindo? Sim. Não? Sim, está ótimo. Sim. Pronto. É um prazer, né, estar participando, ser uma cafelmistas, e hoje tenho essa incumbência, né, de dar saudação pelo nosso Ceará, através da nossa irmã Janiere, e agradeço. E como também peço a Jesus muita luz para todos, para os nossos irmãos que vão fazer a palestra, vão nos orientar cada vez mais sobre a doutrina, sobre o espiritismo na atualidade. Então é um prazer e saúdo todos vocês. Gratidão imensa, Márcia Araújo, e todos os cearenses. Muito obrigada por estarem conosco. Vamos, então, para a Bahia, pedir para a Irlene Teles fazer a saudação em nome dos baianos, por gentileza. Abra seu microfone, minha flor. Irlene? Então, por gentileza, Nilzete está com a gente, né? Ela disse que ia ser Irlene. Irlene? Nilzete, por gentileza, Nilzete. Jesus abençoe a todos, né? Agradecer mais uma oportunidade, agradecer primeiramente a Jesus, depois agradecer a vocês que estão proporcionando essa técnica para a gente conseguir se harmonizar de 15 em 15 dias. Eu avalio que está sendo positivo.
todo esse nosso evento. Está trazendo mais oportunidade no aprender, né? No conseguir mais informações e nos confraternizar. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Beijão, gente. Amo todo mundo. Gratidão, querida Nilzete, em nome da Bahia, né? Nós agradecemos a você. Muito bom. E agora o Pernambuco, nosso querido amigo irmão Célio, por gentileza, a sua saudação, querido amigo. Abra, por gentileza, seu microfone. Boa noite a todos. Boa noite a todos. O nosso irmão Edmar não está na sala, não, Raquel? Não chegou, meu querido, não chegou. Ainda não, por isso que eu passei para você. Você é 10. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que tenhamos uma noite de bênçãos, de aprendizado, que o nosso poeta Merlânio, estudioso da doutrina, junto com o Fernando, possam nos trazer informações e aprendizado nessa noite. Que Jesus abençoe a todos e sintam-se abraçados por todos os pernambucanos. Paz a todos. Gratidão imensa, querido irmão Célio. E agora, minha gente, né? Graças a Deus, chegou o momento de nós buscarmos esse momento novo na Cafelma, uma roda de conversa. Vamos ter 15 minutos pelo nosso querido irmão Luiz Fernando e nós iremos cronometrar, ok? Porque precisamos ganhar tempo nas perguntas. Gente, choveu de perguntas. E se formos responder todas, a gente vai passar a noite inteira aqui. Então, vamos, quando faltar 2 minutos, a gente vai abrir o microfone e avisar 2 minutos, se precisar. Se não precisar, vamos adiante, ok? E para falar de espiritismo e a atualidade, nosso querido irmão Luiz Fernando, cafelmista de Pernambuco. O currículo dele, né, a gente sabe o quanto esse psicólogo maravilhoso, mestrando, né, que fez mestrado, tem um currículo belíssimo na doutrina espírita, mas aqui, querido irmão, você é nosso irmão cafelmista. Que Jesus te abençoe e te ilumine cada vez mais. Ainda bem que você deixou isso claro, que aqui estamos todos a aprender. Agora eu tenho uma sugestão para dar, que Merlânio comece, porque ele conhece melhor o grupo. E eu acho que, se ele desejar, então acho que ele vai fazer abordagens nas quais ele pode costurar temas que ele consegue falar com mais facilidade para o grupo que ele já conhece. E aí eu pegaria a carona. Então, uma sugestão, não sei se ele acha interessante, é que ele diz. Totalmente acatada, Merlânio Maia começando, cronometrando o nosso tempo. Que Jesus te abençoe cada vez mais. Muita paz e muita luz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E é a saudação que eu sempre deixo para todos os lugares. Falar sobre o Espiritismo e o momento atual que nós estamos vivendo, do planeta, é uma coisa assim extremamente densa para dizer em 15 minutos. Né? Aliás, é densa para dizer em 1 hora. Em 15 minutos há uma impossibilidade muito grande. Mas a gente vai pensar algumas coisas para começar o debate, né? O mundo, todos nós estamos vendo, está passando por o que se poderia chamar de dores das cólicas, em que em breve nascerá um novo momento, a nova era, o New Age, que é o mundo de regeneração. Então, há um momento de muitas dores, de muitas novidades, de muitas preocupações, de muita violência, espíritos que vieram em momentos como esse, espíritos elevados, e também aqueles espíritos que vêm em últimas reencarnações, espíritos de uma inteligência extraordinária, fora do comum, e que vêm nesses momentos também como última oportunidade. E eles, obviamente, se sobressaem devido a essa força que tem interior, muito embora seja voltada para o mal. Então, isso faz com que o mundo
entre num processo de dores, de loucuras, de coisas que você nunca vistas na humanidade. É um momento de muita dificuldade que todos nós estamos presenciando. O fato de presenciarmos já é de um sofrimento profundo para nós, para os espíritos que têm um mínimo de consciência desperta, que já descobriu em si a paz, espíritos que são ligados à paz ambiental, à harmonia da natureza, estão vendo as destruições terríveis que está havendo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A própria natureza se revolta. A natureza tem seus gatilhos, seus momentos de liberar determinadas coisas para dar um freio. E aí vem uma pandemia como essa, como um start da própria Mãe Terra. E tem outros, não só tem esse vírus. Existem outros. Os cientistas têm descoberto coisas fabulosas que podem destruir a vida dos aeróbicos na Terra, não é? De todos nós que respiramos, todos os animais, as plantas que respiram, existe uma bactéria no fundo do mar que, se a temperatura da água chegar a 6 graus, essa bactéria, ela desperta, ela está em espécie de adormecida por conta do frio do fundo do oceano. Isso é uma descoberta, não é tão recente, já faz mais de 50 anos que já se descobriu isso, mas que existe determinados gatilhos do planeta para dar um freio em qualquer espécie da Terra que extrapole os limites do normal, da harmonia. Nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos vendo o homem cada vez mais ganancioso, como se a pequena existência dele, de 60, 80, 100 anos, né, essa pequena existência fosse para eles um manancial de gozo, e quanto mais ele sacia-se no gozo, ele começa a ficar mais perverso, porque é da própria natureza. Na falta de equilíbrio, o homem enlouquece, entra numa bancarrota mental e emocional. São os últimos momentos, as últimas reencarnações, segundo nos informam os benfeitores da humanidade. Nós espíritas estamos vendo dentro das casas espíritas os problemas acontecendo em todos os lugares, irmãos espíritas com determinadas teorias loucas, né, que chega ao absurdo de querer se armar, de querer achar que aquele homem que, porque roubou uma margarina, uma coisa, pode ser linchado, como a gente vê isso. As prisões abarrotadas de uma forma absurda, pessoas que sequer foram julgados, né? Muitos inocentes. Hoje mesmo, no Jornal de Meio-Dia, eu estava vendo a quantidade. Existe uma ONG que tem feito um trabalho de ir buscar aqueles inocentes que foram condenados inocentemente, porque o processo foi muito mal feito, estão refazendo tudo isso. Existem seres humanos voltados para o bem. No entanto, Joana de Ângeles diz que nunca o bem foi tão disseminado no mundo, porque o bem é silencioso. Você vai ver, existe nos hospitais, existe em todos os campos, esse mesmo que eu acabei de falar, essas pessoas que se voluntariam, grupos de advogados, que criaram essa ONG, essa associação, e vão buscar aqueles que mostram que são inocentes, dizem que são inocentes, com muita propriedade, e eles vão buscar rever todos os passos ali. Isso é trabalho gratuito, trabalho de amor ao próximo. O bem está sendo disseminado em todos os lugares. Pessoas se voluntariam para fazer o bem em todos os campos, muito embora não saia na televisão, não apareça na televisão. Por quê? Porque o que vende, o que nós assistimos, gostamos de assistir, é violência, é coisa grave, é coisa pesada, é uma vibração que sintoniza, inclusive, com os nossos próprios neurônios. Nosso neurônio só se estabiliza na harmonia quando nós estamos assistindo uma coisa pesada. Quando a vibração sobe, nós não alcançamos, nossos neurônios começam a entrar em parafuso, dá tilt. E aí você procura outra coisa que seja mais naquela sintonia que você tem. Todos nós, não é? Não
saímos desse processo. No entanto, a humanidade caminha para esse momento crucial. Espíritos estão reencarnando. O mal está com os dias contados. Estamos passando por essas revoluções, né? No interior do planeta, as placas tectônicas precisam se estabilizar para esse novo mundo que virá. Os mares, tudo tem que se organizar para esse novo mundo que há de vir. E o homem vai começar a se debruçar para o ambiente em que ele mora, para reconstruir o destruído, refazer o desfeito, levantar aquilo que caiu, estruturar o que se desestruturou. Esse vai ser os grandes momentos, as grandes profissões do futuro, é aquela de refazer as florestas, porque a árvore é uma dádiva divina, é a árvore que pega a água, joga através das suas raízes, canaliza para dentro da terra, tanto para a sua alimentação, mas também para alimentar o lençol freático, que é um mar que existe embaixo da terra e que nos mantém os rios, as fontes, as minas d'água funcionando. Então, são as árvores nossas protetoras, não só pelo gás carbônico que ela troca, nos liberando oxigênio, melhorando a pureza, mas também ela é uma guardiã da nossa vida no planeta. E nós muito pouco respeitamos, não é? Então nós temos que descobrir dentro de nós a grande fórmula do amor que vai estabelecer em nós a paz social, porque nós vamos conviver com o outro como de fato deveremos conviver, e o ponto culminante, quem trouxe foi Jesus de Nazaré, e também mergulhar dentro do nosso interior, porque se não tivermos a paz interna, nós não conseguimos estabelecer um mínimo de equilíbrio que vai levar à mansidão, de harmonia que leva à mansidão, e são esses que alcançar essa mansidão, nesse equilíbrio da paz social, paz ambiental e paz interior, que herdarão a terra. Esses que Jesus disse no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que herdarão a terra. São esses os que vivem, conseguem estabelecer uma paz, conseguem se indignar contra o absurdo que se faz com o outro, que não é com ele, nem com os seus, mas com o outro que não está muito próximo, aquele próximo que não está nas beiradas da sua saia e da sua calça, estão mais distanciados, mas esse que se não consegue dormir, não consegue se harmonizar enquanto não socorrer aquele que ele passou pela rua, esses que são ícones da paz. Então, o mundo precisa desses espíritos que têm essa coragem e essa valentia moral, que podem reestruturar aquilo que está sendo destruído. Porque existem esses espíritos que vieram, como diz no livro Lições de Sabedoria, Chico Xavier conta, e aí entra o contador de história aqui, como dizia Luiz Fernando, que ele também é outro, e Chico Xavier dizia que estava psicografando, Cornélio Pires psicografando poemas, e ele sai, Emmanuel pega ele, sai do corpo, e eles vão visitar uma cidade espiritual, uma cidade de vícios, uma cidade de espíritos muito, muito vinculados ao mal, uma cidade inteira, mais ou menos organizada pelas inteligências extraordinárias que ali tem, e eles vão ver os vícios, os carros alegóricos em forma de genitália humana, os anões espíritos anões se fazendo de criança em aberrações sexuais, mas outros tipos de drogas, e o mal, a hipnose que faz daqueles espíritos vingadores. E Emmanuel diz, está vendo, Chico, esses espíritos, todos já estão avisados, porque a espiritualidade superior veio avisar aqui para todos que eles vão ter que reencarnar na Terra como a última possibilidade
de passagem no planeta para receber, eles vão receber uma injeção de tecnologia, e depois, com essa injeção de tecnologia, das descobertas que o planeta tem, eles vão ser recambiados para outros mundos, para que eles possam sentir saudades das facilidades que encontraram no planeta Terra nesses últimos momentos, e como os hebreus daquele tempo que tinham saudade do paraíso perdido, eles vão também sentir vontade de retornar a este paraíso. Então, esses são os espíritos que estão aí, estão assumindo a política, estão assumindo em todos os lugares. Você vai ver espíritos desses jaez governando, organizando, mandando e querendo desdobrar-se no mal no planeta, onde somente a fraternidade, o amor pelo próximo, que não permite que o outro passe fome, que não permite explorar o outro, escravizar o próximo, que haja esse equilíbrio, essa harmonia profunda, somente o amor nos possibilitará manter-nos nesse planeta que tem menos dores do que o outro, vai estar em recuperação, porque a regeneração não é um paraíso ainda, mas já o bem já está sobrepujando o mal, como diz o próprio Espírito de verdade. Então, essas são as minhas primeiras palavras para fazer uma abertura. Não disse tudo, nem fui conceituar nada, apenas trazendo para vocês pequenas colocações para estabelecer um momento do que a gente vai poder falar a partir de agora. E agora eu libero a palavra para a nossa coordenadora passar para a Luiz Fernando. Agradecemos imensamente ao poeta Merlânio Maia, expositor desta noite também, nessa roda de conversas. E vamos então, para a gente continuar o nosso tempo, com o nosso querido irmão Luiz Fernando, 15 minutos para você e posteriormente iremos fazer as perguntas. Eu pretendo usar menos tempo, porque até alguém estava falando, não me lembro quem foi. Foi Clóvis. Porque a palestra... Tem palestra hoje não, Clóvis, viu? Hoje não tem palestra, hoje é bate-papo, né? E é interessante porque a gente está acostumado com essa dinâmica de palestra, né? Então, ainda existem centros espíritas que fazem isso, não é que seja ruim. Uma mesa, uma tribuna, com 10 pessoas na tribuna, uma dirige, uma fala, 2 fazem a prece e as outras ficam ali compondo por uma tradição. Né? Porque aí a gente pergunta, mas por que vão tantas pessoas? Porque sempre foi assim. Né? E aí é uma coisa importante para a gente pensar a nossa relação com o espiritismo. Será que na Terra nós estamos para perpetuar práticas que são assim porque sempre foram assim? Ou será que nós precisamos pensar sobre por que é que aquilo é daquele jeito? Não poderia ser de outra forma? De uma forma mais aberta, de uma forma mais fraterna, de uma forma mais simples, de uma maneira que inclui todo mundo, que não exclui ninguém, de uma maneira que não dá um destaque excessivo a figuras que se acham muito importantes ou a figuras que os outros acham que elas são muito importantes. Né? Então, há necessidade... Eu vi muito palestras de Raul Teixeira nesse sentido, sabe? Gosto muito do professor Raul Teixeira. Ele tem uma frase que ele diz assim: o que nós precisamos na atualidade é assumirmos Jesus. Mas o que nós temos feito é sumir com Jesus. Né? Então, em vez de sumir com Jesus, nós precisamos assumir Jesus. Então, ele fez essa palestra e foi mostrando como nós somos hipócritas, como nós somos tão impregnados com antigas práticas, antigas concepções de importância, de nobreza que a gente traz do passado, e a gente esquece da simplicidade, porque uma pessoa pode fazer uma palestra sobre um tema extremamente complicado, neurociência da mediunidade, e ele pode fazer isso com simplicidade. Ele pode fazer isso em que, da pessoa mais culta até a pessoa mais simples, todos saem daquela reunião, daquele encontro, dizendo: aprendi alguma coisa, né? E vou levar para a minha vida, para a minha prática mediúnica, se for médium ostensivo. Então, a gente precisa, de fato, descer dos nossos pedestais. Né? Isso é muito importante, a gente não se deixar levar. Eu estava dizendo para uns amigos
aprontando um livro aí que eu estou para publicar, eu dizendo para os amigos de São Paulo, se eu publicar um livro, eu não ia ter que ficar de nariz empinado, né, porque eu publiquei um livro, eu quero que os meus amigos deem aquela leve cotoveladazinha na minha barriga e dizem, ops, menos, né? Porque amigo faz isso. Os falsos amigos é que dão tapinha nas costas e fazem com que a vaidade da pessoa vá nas estrelas. Os verdadeiros amigos puxam a pessoa para a realidade, né? E ninguém é, né, o rei da cocada preta, como se dizia antigamente, um ditado bem antigo, né? Então, na verdade, na nossa relação com o espiritismo, a gente precisa pensar o que é que este espiritismo está contribuindo para a nossa transformação e para aquilo que Merlânio destacou muito bem, a transformação social, a transformação das relações coletivas. Não adianta pensar apenas em reforma íntima e essa reforma íntima não se desdobrar para a reforma na maneira como nós nos organizamos enquanto sociedade. Eu estava pensando sobre isso ultimamente porque eu vi uma pesquisadora da área de psicologia da família, ela utilizou uma chave de análise da realidade social que eu nunca tinha pensado. Ela diz assim, ela foi fazer um trabalho na Espanha e acabou aprendendo esse viés de pesquisa com pesquisadores da Espanha. Existem sociedades que são muito individualistas, como acontece nos Estados Unidos. Então, a sociedade está o tempo inteiro convidando a pessoa a pensar em si, na sua vitória pessoal, no seu êxito financeiro. Não se incomode muito com quem está no entorno. No máximo, as pessoas que estão debaixo do seu teto. Sua mulher, seu marido, seu filho, não vai muito mais, né? Nem mesmo os laços familiares se expandem muito. São sociedades extremamente individualistas. As pessoas nos Estados Unidos não se abraçam como nós, latinos. Claro que existe o exagero também, latino-americanos, né, nesse sentido, mas não se tocam, não se abraçam, não se veem. Sociedades individualistas. Existem sociedades que são muito familistas, como a nossa no Brasil. Então, tudo a gente pensa, como se fala no Nordeste, na corda de caranguejo. Né? Todo mundo junto, mas para pensar na família. Extravasou os laços da família, a gente não se preocupa muito. Então, essa é uma falha evolutiva do Brasil, da cultura brasileira. Existem aspectos muito positivos na valorização da família, evidentemente. Mas é necessário que a gente pense na família universal. Só que nós não somos uma sociedade coletivista. Somos uma sociedade muito familista. Então, a gente tem dificuldade de lançar a fraternidade para além dos limites da nossa família. É uma dificuldade evolutiva coletiva da nossa cultura. As sociedades, por exemplo, na África, que são extremamente coletivistas. E outras tantas em que as indígenas aqui no Brasil, as crianças não pertencem especificamente a uma família. Toda a coletividade tem a obrigação, o sentimento de responsabilidade para com aquela criança. São sociedades extremamente coletivas. Então, na nossa percepção sobre o que o Espiritismo nos oferece para o bem da humanidade, é necessário que nós vençamos as limitações da cultura na qual nós estamos mergulhados, que atravessa nossas emoções, que forjou como uma massa de modelar as nossas emoções, a maneira como nós expressamos nossos sentimentos. Precisamos ir além dos laços consanguíneos e pensar que o Espiritismo é para que haja uma transformação na coletividade, uma transformação social. Então, Merlânio falou sobre esse cenário que a gente vive, o cenário de fake news. Como é que espírita pega uma notícia e passa adiante sem fazer a checagem, sem saber se é verdade, somente pensando que aquela notícia serve aos seus interesses pessoais, às suas concepções, às suas ideologias sociais, políticas. Se serve para mim, eu passo adiante. Não interessa que seja mentira. Não é papel de espírita. Então, a razão desaparece. Como é que a razão desaparece? Para quem é espírita, adepto de uma doutrina, cujo codificador disse que é necessário enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, que espiritismo é esse que a gente é adepto? Então, nós temos uma certa concepção e passamos adiante e prejudicamos as pessoas, intoxicamos a mente das pessoas. A vida virtual está fazendo as coisas chegarem na casa da gente com muito mais facilidade. Então, alguém está falando, está todo mundo dentro da casa escutando, muitas vezes é isso. Né? Eu, como professor, tenho tido essa experiência. Então, a gente está tendo um contato direto, assim,
Tudo está chegando em volumes muito grandes, como uma verdadeira maré, entrando na casa da gente pela vida virtual. É necessário que nós tenhamos muito cuidado com essa comunicação na internet, para não espalharmos o ódio, para não deixar que o ódio entre nas nossas casas e para não disseminar o ódio através dessa mesma linguagem da internet e da comunicação virtual, né? Então, hoje em dia, parece que a razão desapareceu. O que interessa é a performance. Se o sujeito faz o espetáculo do caos, aquela figura pública, para a gente está ótimo, que aquilo nos emociona. Não importa que não haja razão nas razões que aquela pessoa expõe. Uma figura pública, um palestrante espírita, seja quem for. Então, precisamos ter muita responsabilidade, né, com essa possibilidade de comunicação mais íntima. Essas práticas de diálogo que a gente tem que ser mais dialógicas. De fato, é o que a gente está fazendo aqui, dialogar, abrir espaço para perguntar, o que é que você entendeu? Me ensine alguma coisa do que é que você entendeu, daquilo que você já trouxe, a tua bagagem, eu também quero aprender. Então, a gente precisa ter práticas mais dialógicas no Espiritismo, um pouco mais de diálogo, e entender que no Espiritismo há sabores para todos os paladares. Como já disse Henrique Rodrigues, o grande espírita, parapsicólogo, carioca radicado em Minas Gerais. Há sabores para todos os paladares. Eu vejo espíritas dizerem, não temos que tratar de tema científico, não. Mas por quê? Porque você tem dificuldade de entender? Uma vez eu perguntei para uma pessoa. Porque eu acho que não, mas isso não é compatível com a visão espírita. Se você tem dificuldade de entender, deixe que outra pessoa que entenda exponha o assunto. André Luiz fala no livro Nosso Lar do Ministério do Esclarecimento, que havia cientistas, pesquisadores, e fala do Ministério do Auxílio, que as pessoas realizavam trabalhos de caridade, aqueles grupos de samaritanos, quem leu Nosso Lar se lembra, iam às regiões espirituais inferiores resgatar pessoas. Se você não tem afinidade com o esclarecimento, vá para o auxílio, vá para a comunicação. Então, nós temos que ter todas as formas de crescimento pessoal e coletivo no Espiritismo. Nós não devemos encolher o tamanho do Espiritismo para ficar do nosso tamanho. Nós devemos fazer o movimento contrário, crescer para chegar no tamanho do Espiritismo. Aí pessoas me dizem, você não pratica a mediunidade? Não, não pratico, eu prefiro fazer assistência social. Mas como o espírita não pratica a mediunidade? Porque eu não tenho mediunidade ostensiva, eu não tenho afinidade pela mediunidade, eu tenho afinidade pela assistência social. Mas você não pratica assistência social? Você não pratica a campanha do quilo? Como você não pratica? Porque não tenho tempo, porque não tenho afinidade. Eu tenho afinidade com atendimento fraterno. Então, cada qual vai fazer aquilo para que tenha afinidade ou habilidade. A pessoa não é menos espírita porque não pratica o atendimento fraterno e eu pratico. Não é menos espírita porque não pratica a mediunidade e eu pratico. Não é menos espírita porque não faz campanha do quilo e eu faço. No espiritismo, há sabores para todos os paladares. Vamos crescer para ficar do tamanho do espiritismo e não reduzir o espiritismo para o nosso tamanho. Então, é assim que a gente vai crescendo, cada qual com suas habilidades, cada qual com sua sensibilidade, cada qual com sua tradição, com seu interesse, porque existe campo de trabalho para todo mundo. Quem não sabe fazer poesia, faz tricô. Quem não sabe fazer tricô, faz palestra. Quem não sabe fazer palestra, faz evangelização infantil. Quem não sabe fazer evangelização infantil, faz uma prece. Então, assim, nós estaremos vivendo a pluralidade que precisa existir para respeitar a singularidade, que é a alma de cada um. Isso é espiritismo. Então, dessa maneira, eu não vou me alongar muito mais, mas vamos lembrar que depois que passar essa pandemia, não vamos utilizar o recurso digital para que nós nos afastemos pelo recurso digital. Se a gente puder fazer atividades presenciais, que façamos. Porque nada substitui o calor humano através de um relacionamento presencial. Era isso que eu tinha para conversar com você. Agradecemos imensamente, né, aos expositores, a Luiz Fernando, pela mensagem, pela disciplina do tempo, como também ao expositor Merlânio Maia. E vamos às perguntas. Nós pedimos perguntas aos cafealmistas que nos enviaram para a gente fazer nesta noite de hoje. Então, vamos lá, a primeira pergunta para Merlânio Maia. Merlânio, a pandemia pelo coronavírus tem nos convidado a desafios dolorosos,
alguém disse, né? Ajo mal em pedir todos os dias aos bons espíritos que esse vírus vá embora. O que a doutrina pode me esclarecer acerca do tema? Por favor, se puderem ser concisos, a gente tem várias perguntas aqui, ainda estão surgindo no chat também, tá? Para aproveitarmos o tempo. Essa questão do coronavírus, eu volto ao que Luiz Fernando acabou de dizer, utilizar o bom senso. O bom senso. Porque esse vírus, ele não vai embora pela ação dos espíritos. E os espíritos não têm nem essa função. A gente tem que saber que os vírus, nós convivemos com eles na Terra. Ao homem foi dada a inteligência para que ele possa descobrir as possibilidades de vacinas, de como, a máscara, que é uma coisa bem simples, já dá uma proteção razoável. Aliás, eu acho que a máscara, inclusive, ela, pelo menos eu, vou utilizar sempre, vai ser uma espécie de lingerie da boca e do nariz, porque a gente sabe que existe, tanto que diminuiu muito os outros vírus, só com a ação da máscara e lavando as mãos, essa higiene mínima, caiu em torno de 32% a quantidade de gripes normais, de outros tipos de doença, para vocês verem como é uma coisa simples. Então, voltamos àquela questão que Kardec nos trouxe, evocando o bom senso, né? A razão. E a gente sabe que não é mandando o vírus ir embora, porque ele não vai. Primeiro, porque ele não vai. Segundo, porque nós vamos descobrir possibilidades como vacinas, como outras formas de proteção para conviver com tudo que há no mundo. Que a gente convive com bactérias no nosso corpo físico que nos matam e que nos vão, inclusive eles vão destruir até o próprio corpo. No entanto, a vida toda nós convivemos com ela em harmonia, de boa, e ela não nos faz nenhum mal. Então, não é pedindo aos espíritos esse tipo de coisa. Vamos pedir que nos ajude, nos inspire a viver em paz, fraternidade, a fazer o bem, porque somente o bem, como diz na pergunta 982, não é? Do Livro dos Espíritos, que somente o bem, não é crença, religião, não é nem o espiritismo, mas é o bem que se faz, que nos assegurará a felicidade futura. E eu acrescentaria a felicidade a partir de agora, porque fazer o bem é uma coisa fantástica. Agradecemos a Merlane. Vamos a Luiz Fernando. O Espiritismo versa sobre os problemas humanos e sociais. Por que vemos grande número de espíritas com receio de se posicionarem frente aos movimentos sociais? Porque nós somos uma cultura muito familista, acabei de dizer. Se fôssemos uma cultura um pouco mais coletivista, nós enxergaríamos esses temas com mais facilidade. E como o nosso país é um país cuja história é uma história de proximidade entre culturas diferentes, povos diferentes, mas também é uma história extremamente violenta, nossa história é uma história... Ai, não fala isso, Luiz. Nós somos a pátria do Evangelho. Se nós não olharmos para a nossa sombra, nós jamais vamos evoluir. Quem fica o tempo inteiro disfarçando que não tem um lado sombrio, não evolui. Então, nós temos um lado sombrio individualmente e temos um lado sombrio coletivamente. Então, a nossa história é uma história de violência, de massacre, de pobre, preto e periférico. Isso não é achismo, isso é ciências humanas. É sociologia, é história, é antropologia. E todas as vezes que os poderosos queriam aumentar o massacre sobre as populações vulneráveis, eles tentavam trancar a porta do conhecimento. De maneira que o conhecimento de filosofia e de ciências humanas sempre foi um conhecimento perseguido na história do Brasil. E sem filosofia e ciências humanas, a gente não consegue olhar para o Espiritismo, para o Livro dos Espíritos, e ver a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de justiça, amor e caridade, a lei de progresso, a lei de a destruição necessária, a destruição abusiva. A gente não consegue enxergar as dimensões filosóficas, sociais e políticas que fazem parte do bojo do Espiritismo, fazem parte do conteúdo doutrinário do Espiritismo. Então, a nossa tradição não nos facilita
enxergar essas dimensões sociais, filosóficas e políticas pela nossa formação deficitária e pela nossa cultura familista, que não consegue enxergar a coletividade. Precisamos superar isso para enxergar o espiritismo na sua totalidade. Agradecemos imensamente. Merlane Maia, na atualidade, qual o maior desafio da família? Eu queria aproveitar para contar uma pequena história para vocês, que foi contada por Platão, né? Está no livro A República, de Platão, que é o mito da caverna. O mito da caverna, ele foi está na boca de Sócrates. Platão escreve dizendo que foi Sócrates que contou essa história, para se referir ao filósofo, de fato. Ele diz o seguinte, que em relação ao ser humano, ele está todos presos dentro de uma caverna, acorrentados nas paredes da caverna, e a realidade é apenas as sombras. Ele olha as sombras e tem naquelas sombras a realidade. E fazem comentários e conversam e diz, olha, aquilo aqui é a verdade, aquelas sombras que estão na parede. Mas tem um deles que um dia consegue se libertar daquelas amarras, e quando ele se solta, ele vê que aquelas sombras que estão vindo pela luz do sol são sombras, não são a realidade. E ele vai descobrindo a caverna até chegar a sair da caverna. Quando ele sai da caverna, o primeiro instante ele se cega, porque é muita luz, ele não estava acostumado com a luz. Quando a sua vista vai organizando, ele passa a ver melhor a realidade, vê as árvores, vê os pássaros, vê os animais, e ele vê uma realidade completamente diferente. Aí sim, ele vê o que é a verdade. E a verdade está estampada agora, e ele vê que é verdade também que todos estão vivendo de ilusão. E volta num processo pedagógico, não é? Como todos os grandes avatares, Jesus e tudo mais, voltam para poder ensinar a todos os outros que aquela realidade não é realidade, aquilo que eles acham que é realidade é ilusão. E eles percebem, e quando chega lá, ninguém aceita aquelas colocações do filósofo, que é o filósofo, daquele outro, e terminam o prendendo, o amarrando e o matando no processo, como fizeram a Jesus de Nazaré 300 e tantos anos depois. Então, o que é que o mito da caverna nos diz como tema central? Que a doutrina espírita, ela nos possibilita ver essa realidade que as outras pessoas não estão vendo. Então, dentro de casa, você vai ver que seus filhos são espíritos. O maior desafio é o desafio de sempre, de todas as humanidades. É descobrir, perceber que seu filho é um espírito. Essa é uma das verdades. E isso pode ser levado ao extremo em todas os outros momentos da vida, as outras realidades da vida. Nós temos o conhecimento, mas muitas vezes nós também queremos, é muito cômodo ficar amarrado à parede, vendo aquela sombra, porque está igual a todo mundo faz, eu também faço, mesmo muitas vezes sabendo, tendo recebido pequenos flashes da realidade que lhe foi trazida por esse espírito que se libertou. Então a nossa função é libertar a nós mesmos e todos os nossos familiares. A nossa família é uma dádiva e é uma responsabilidade muito grande, porque temos que libertar a nós mesmos e aos nossos familiares da matéria, das coisas da matéria, porque é ilusão, são as sombras da parede da caverna. Nós precisamos mostrar a todos, a partir do nosso exemplo, e aí é onde está a grande mágica, porque se você diz para o filho, não fume, você fuma, ele não escuta, porque ele é como, tem uma frase que atribui até a Paulo Freire, que diz que o que você faz grita tão alto que o que você diz eu não escuto. Por quê? Porque a ação
ela tem que andar concernentemente o que você diz, o que você pensa. Você tem que fazer do seu fazer o seu pensar, e do seu pensar o seu fazer, e do seu dizer aquilo que você pratica. Então nós temos que ter, somente assim, fazendo, usando da prática, como o próprio Jesus nos concitou a fazer, que nós tínhamos que pregar. Francisco de Assis tem uma frase linda que ele diz: vamos pregar o evangelho. Só usar a palavra se for necessidade, se houver necessidade. Pregar o evangelho com o exemplo. Aí é o grande desafio, porque os familiares que lhe conhecem de perto, por dentro e por fora, só vão despertar quando você mostrar a eles que já está desperto. Que bom, estamos participando da roda de conversa. Esperamos que todos os café-mistas, né, estejam realmente gostando desse momento. E agradecemos já antecipadamente a todas as perguntas que nos foram trazidas para os nossos expositores. Luiz Fernando, por que o Espiritismo não tem pressa em que eles sejam reconhecidos os seus fundamentos na sociedade atual? Porque o Espiritismo tem uma visão de reencarnação e de evolução, através da qual tudo o que nós precisamos conquistar, individualmente ou coletivamente, é processual. Sem que haja um atropelo no processo de maturação que precisa acontecer para que a conquista se instale. Então, com essa visão, né, temporal e, ao mesmo tempo, atemporal, de que tudo é processual e nós temos a eternidade para realizar essa evolução, o espírita é menos ansioso, ou pelo menos tem todo o instrumental para ser menos ansioso e trabalhar no hoje para construir o amanhã, sem haver exagero e sem haver uma ruptura, sem haver um passo adiante daquilo que precisa ser o processo natural de conquista. Raquel? Excelente. Oi, Melk. Depois eu gostaria de fazer somente algumas colocações simples, mas bem breve, depois. Pois não, daremos a palavra, ok? Vamos lá, continuando as perguntas. Merlânio, sei que a reencarnação existe. A ciência espírita já nos deu várias comprovações. Então, por que tenho que praticar a caridade para ajudar o meu irmão em dificuldade, se ele fez por merecer estar naquela condição, provavelmente por causa de um passado de erros? Olha, essa pergunta já foi respondida pelo Evangelho segundo o Espiritismo, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a resposta de São Luís, me parece que é São Luís, dizendo que quem garante a você se Deus não lhe colocou no caminho daquela pessoa, porque aquele tipo de provação já tinha cessado. E aí há que haver a libertação. E se você não fizer essa libertação, você vai cair naquele problema dos erros, das omissões, que também é a falta de se fazer o bem. Então é simples essa questão. O indivíduo tem um passado, logicamente tem um passado, mas a qualquer momento a divindade pode ver que ele já cumpriu todo aquele problema que tinha e tem que haver a libertação de algum. A lei vai dar um basta. E muitas vezes você é solicitado para ser aquela pessoa que vai dar um basta naquele sofrimento daquele indivíduo. E você vai, porque tem uma consciência de reencarnação, vai negligenciar esse momento que lhe foi possibilitado. Então nós temos que fazer como o feitor infiel da parábola de Jesus. O feitor infiel. Vocês leem essa parábola de Jesus, que ele vai fazer que o feitor infiel vai diminuir o débito dos devedores do Senhor, e é exatamente o que se chama caridade. Por isso que é caridade o nome. Por isso que é a caridade. A caridade vai ser aquele pão que alimenta, a água que dessedenta, vai ser a visita que consola, que conforta, vai ser o amor integral. É a caridade, como diz Paulo de Tarso aos Coríntios, né? É isso aí. Muito bom.
Luiz Fernando, como o Espiritismo explica a assertiva de Sócrates que encontrou no Templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo? Porque nós temos 3 elementos gerais no universo de acordo com o livro dos Espíritos: Deus, Espírito e Matéria, né? Na realidade, tecnicamente, a gente poderia dizer que existe Espírito e Matéria e Deus está acima, porque Deus, como diz o Herculano Pires, ele não está na natureza, ele está acima da natureza, porque senão ele estaria submetido às mesmas leis de transformação da natureza, ele não seria eterno. Então, os elementos gerais que a gente pode colocar da realidade, Deus, Espírito e Matéria, e nós somos espíritos. E precisamos conhecer os 3 elementos da realidade, precisamos conhecer o elemento que nos forma, o elemento que está na nossa Constituição e que jamais deixará de estar na nossa Constituição. Nós ocuparemos corpos com estruturas materiais as mais diversas no processo evolutivo, mas nunca deixaremos de ser espíritos. Portanto, precisamos conhecer a nossa realidade essencial, a fim de que, através desse autoconhecimento, saibamos como enfrentar os desafios da evolução. Então, quem não se conhece, quem não sabe qual é a sua natureza intrínseca, não desenvolverá ferramentas para enfrentar os desafios da evolução. Eu quero aqui acrescentar só que Liliane Cabral perguntou sobre como desenvolver técnicas para ter essa visão coletiva. Leitura e reflexão a partir da doutrina espírita, do trabalho de Kardec e de autores que desdobram essa visão social. Uma sugestão que eu dou, por exemplo, é o trabalho de Dora Encontre. Ela tem vários livros, entre eles Educação, Espiritualidade e Transformação Social. É uma pessoa que Merlane e Raquel conhecem também. Então, através da leitura desses autores que desdobram o pensamento kardeciano nessa vertente social, você vai conseguir chegar lá e fazer reflexões que sejam mais aprofundadas. Muito bom. Merlane Maia, como você explica os desafios atuais, quais são eles, e qual a obra espírita para melhor explicar o que está acontecendo no nosso mundo? Os desafios atuais? E qual a obra que você indica para explicar melhor a respeito das soluções, né? Olha, Kardec, os problemas que nós estamos enfrentando hoje, todos os problemas, o que se chama de problema é o egoísmo humano. Isso está lá no Livro dos Espíritos, questão 252, me parece, e seguintes, 232 e seguinte. Então, nós vamos nos defrontar como o egoísmo à frente de tudo isso que está acontecendo de problema, de mal na Terra, não é? Como nós devemos enfrentá-los é exatamente essa caminhada inversa, é desdobrarmos-nos no sentido do altruísmo, do amor e do bem acima de tudo, porque o bem desinteressado, porque aí tem que ter essa magia. Tem uma frase de Emmanuel no livro Perante Jesus, no capítulo Remuneração Espiritual. Eu decorei porque é fantástica essa colocação dele. Ele diz assim: toda vez que o homem está dedicado ao bem, mas que o bem lhe faz um contentamento tão profundo que lhe dá verdadeira felicidade, é um momento ímpar da sua vida. Então, quando a lei encontra esse devedor que vai aplicar a pena de um passado que ele fez alguma coisa lá atrás, alguma encrenca que ele deixou no passado, mas a lei vai encontrar aquele indivíduo para aplicar a pena. Mas o encontra naquele momento fazendo bem com contentamento, com alegria profunda, a misericórdia divina susta a aplicação da lei. Aquela aplicação, aquela pena da lei não vai ser aplicada porque ele estava fazendo bem. Então isso pode ser uma doença grave, um câncer, pode ser um acidente grave, uma mutilação, pode acontecer a ele e aos familiares dele. Por quê? Porque o bem consegue fazer essa transição, fazer o bem até por egoísmo. É importante para o indivíduo. Agora, tem que ser com esse contentamento profundo. Não é aquele bem que você faz obrigado. Não, eu tenho que ir, acordo, não queria nem ir. Não, não é isso aí. O bem é aquele que lhe dá um substrato profundo. Pode ser a campanha do quilo. Pode ser uma visita a um hospital, pode ser um trabalho qualquer,
uma aplicação de passos, é uma coisa simples. Não vamos imaginar que é coisas. Não, a gente tem que ter uma obra como aquela de Divaldo Franco. Não, nem sempre. Né? Muitas vezes o cara tem uma obra daquele tamanho e ele não conseguiu mudar-se interiormente. Não é? Não estou dizendo o caso de Divaldo, eu estou dizendo que há empresas que fazem trabalho daquele tamanho. Eu conheço vários, mas são uma empresa. Não é o trabalho de amor ao próximo. Então, todo o problema da humanidade está lá no Livro dos Espíritos. É o egoísmo. Qual problema. Obra? E a obra que a obra dos momentos atuais, eu aconselharia a trilogia de Divaldo. Essa que começa com Transição Planetária, No Alvorecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. São 3 livros que vão falar exatamente dessa transição planetária, e o espírito é um só, Manuel Filomeno de Miranda. Esses 3 livros, ele conta histórias que acontecem no plano espiritual, mas é extraordinário. Eu mesmo sempre visito, sempre estou lendo essa obra, porque me traz muito ensinamento novo. Eu sempre revisito esses 3 livros que nós temos aqui em casa. Excelente. Luiz Fernando, você queria falar sobre essa pergunta, porque eu acho que vale a pena também, né, para você, e inclusive indicando obras, que é interessante. Eu escrevi essa trilogia no chat e esperei para ver o que ele ia dizer. Ai, que bom! Exatamente. Ótimo! E aí ele falou e eu apertei o Enter. Ah, né? Excelente! Olha aí como estamos em sintonia. Tá vendo a sintonia? Então, aproveitando, estou vendo aqui no chat, tem também uma pergunta de Nilzete para você, vou aproveitar e já vou fazê-la. Pergunta a Fernando, se nós espíritas, nesse momento crítico da humanidade, estamos procurando pôr em prática o que já aprendemos na tentativa de amenizar dores alheias? É uma pergunta que cabe à consciência de cada um responder, né? Agora, que nós precisamos de uma articulação coletiva que, de fato, consiga produzir um impacto social mais significativo, aí precisamos. O que eu acho muito interessante, a gente não percebe isso vai levando a gente não percebe. Os espíritas se pronunciam, inclusive institucionalmente, quando se fala de aborto e pena de morte. Agora, se a proposta que começar a aparecer na sociedade é, por exemplo, acabar completamente com o sistema público de saúde, que vai matar milhões de pessoas, os espíritas não se pronunciam. É tão interessante isso, né? A gente escolhe determinados eventos que nos parecem escandalosos e atentatórios à vida humana para se manifestar. Mas outros eventos que são tão escandalosos quanto, e às vezes até muito mais atentatórios à vida humana, a gente silencia diante deles. Então, é necessário que a gente faça uma reflexão mais profunda sobre como é que nós estamos fazendo a transposição desse processo de transmutação interna para o processo de reorganização coletiva da sociedade. Quem disse foi Allan Kardec, não fui eu, não. A última fase do espiritismo seria a fase em que o espiritismo contribuiria de maneira bastante significativa para a renovação social. Então, se cada qual está fazendo na sua vida íntima, nas suas relações, no seu microcosmo, em casa, no trabalho, na via pública, nos grupos sociais que frequenta, é uma resposta que cada um tem que dar. Agora, se você me perguntar se a nossa articulação coletiva precisa estar mais em sintonia com o amor social, aí nós precisamos, de fato. Estamos devendo isso à doutrina espírita e ao próprio Allan Kardec. Né? Muito bom. Merlânio, qual deve ser a principal ação dos pais na educação dos filhos? Olha, eu realmente, sem a prática, porque existe uma palavra que é até parecida, 2 palavras que são parecidas, que têm conotação diferente, que é compromisso e comprometimento, não é? Compromisso, até um lanche à tarde, um cafezinho que você vai tomar comigo, não, eu tenho um compromisso, que é um compromisso. Agora, comprometimento, quando você reencarna, que você tem esse comprometimento com a família, então é um processo que vai acontecer
é, como dizia Hermínio Miranda, naquele livro Nossos Filhos São Espíritos, né? Que é um processo de vivência íntima de todos os envolvidos. É tanto que a educação ela vai se dar coletivamente. É bonito essa ideia da família, tendo uma visão mais sociológica da coisa, porque o pai vai aprender a ser pai quando o filho nasce, né? E o filho, ele é filho, mas aí o processo de educação, você tem muita teoria de diversos pensadores, mas só uma que vai funcionar, que é a da prática. Então você vai ter que, como aconteceu lá, muitas pessoas dizem, eu tive que deixar de fazer isso, porque quando eu tive meu filho, eu parei de beber, eu parei de fazer isso, eu parei uma série de coisas que eu parei, porque eu não queria que meu filho me visse fazendo isso. E esse é o grande ponto, é você ter coragem de colocar a família num ambiente extremamente saudável, porque você que está à frente, seja você pai ou mãe, você está fazendo aquilo que você quer que aconteça com seus filhos, que ele seja mais saudável, inclusive, do que você. Eu tenho uma vida... meu pai era um homem extremamente bruto, né? Assim, lá, aquele sertanejo... Bruto não, era um pouquinho... Era molesta, mas tudo bem. Isso aí, Raquel está me cutucando para eu não falar do meu pai, que ele já desencarnou. Era sertanejo, rapaz. Era sertanejo. Aí o que acontece? Aí ele... Mas não, eu conheço. Eu conheço muitos pais sertanejos que eram maravilhosos, que eram exemplos, né? E, infelizmente, o meu era destrambelhado. Coitado. E sofreu muito, deu comunicação espiritual, me pedindo perdão e pedindo para eu pedir perdão a cada um dos meus irmãos. Olha como foi grave a questão para ele, né? Para ele. Então, o que acontece? Mas por que eu recebi todo um tipo de educação danosa, eu tive que me desconstruir aquilo que há o aprendizado também da forma do mal, você também aprende aquilo. Mas quando eu resolvi que eu queria ter filhos, e eu comecei a desconstruir todo esse universo, e eu lembro que o meu primeiro filho, eu ainda bati uma vez nele, e ele chegou para mim com aquela mancha na perna, de uma tapa que eu dei na poupança dele, e ele, olha o que você fez comigo. E eu chorei naquele dia, e me comprometi com Deus, que eu não batia mais nunca nenhum filho meu. Mas lambia a bochecha. Passei a olhar no olho deles, e tá aí, todos três são envolvidos com o movimento espírita, porque nós procuramos viver a verdade dentro de casa também. E eles pequenininhos, eu olhava no olho para a gente, as coisas que eram erradas, a gente discutia, mas olhando no olho deles, para evitar entrar no campo da violência, porque esse é o pior dos caminhos. Então, nós temos que fazer aquela vida ideal que nós imaginamos, a saúde integral para os aqueles espíritos que vêm para o nosso colo, eles têm um compromisso aqui na Terra. Nós não podemos violentá-los, sob pena de sofrermos muito no mundo espiritual. Que fizestes dos filhos que eu te coloquei nos braços? É a grande questão que fica na consciência do recém-desencarnado. E muitas vezes ele não consegue se recuperar da culpabilidade doentia que passa a tomar conta dele, e muitas vezes ele pede, ele solicita desesperadamente uma reencarnação com doenças graves, com mutilações, com tudo isso que a gente conhece, as histórias estão cheias aí. Então vamos nos recuperar para evitar isso, vivendo o bem, só o bem, né? Quando a gente vive o bem, vive todo mundo muito relaxadamente, feliz mesmo, e cumprindo aqueles desiderados que assumimos no plano espiritual. Merlânio? Oi, amor. E a lambida na Lambia. Eu dizia, olha, não brigue não brigam com o outro não, porque senão eu dou uma lambida na bochecha. Aí eles tinham horror de quando eu lambia a bochecha dele. Eu lambia mesmo. Então, vamos lá. Luiz Fernando, até você já tocou nesse assunto, é só para dar uma aprofundada. Recebemos muitas informações na atualidade, via
WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Sobre comunicações de espíritos, inclusive dando datas, falando de pandemia. Até que ponto nós podemos saber se essas comunicações são verdadeiras ou se são fake news, né? E como explicar aquela assertiva do Evangelho, verificai se antes os espíritos são de Deus. Isso é uma coisa que continua acontecendo e aí com a internet se disseminou ainda mais. Eu quero só fazer um pequeno reparo não, um pequeno acréscimo em relação a sugestões sobre reflexões de temas sociais, né? A gente precisa, para entender o mundo, né? Além dessa trilogia de Filomeno e Miranda, eu aconselho muitos livros da Dora Encontre, do Alessandro Biguetto, acho que é um trabalho sensacional, e a Dora tem um blog chamado Espiritismo Progressista, na qual ela vai publicando temas a partir da análise que ela faz com a visão espírita, com a visão dela de pós-doutora em filosofia da educação, que é bastante interessante. E temos que lembrar também que em todos os temas da doutrina espírita a gente precisa concordar com as pessoas em tudo. Eu posso dizer assim, eu gosto muito de fulano de tal como autor. Eu não tenho obrigação de concordar em todos os textos que fulano escreve. Eu gosto muito das falas do Luiz Fernando. Eu não tenho obrigação de concordar com tudo que o Luiz Fernando diz. Né? Eu também não tenho obrigação de concordar com tudo que você pensa a meu respeito. Enfim, eu estou fazendo uma brincadeira, né? Porque é assim, né? É como disse Melanchthon, o grande auxiliar de Lutero na Reforma Protestante. A gente tem que ter unidade no que é fundamental, liberdade naquilo que é discutível e amor e caridade em todas as coisas. Olha só, unidade no que é fundamental. O que é discutível, o que é passível de debate, liberdade, cada um com seu pensamento. Mas temos que ter uma postura sempre amorosa e gentil em todas as situações. Isso aí não pode faltar, né? Muito bem. Aí você perguntou sobre... Rememora a pergunta. Eu perguntei justamente sobre como identificar se essas comunicações que vêm falando de datas e naquela assertiva de verificar se os espíritos são de Deus, né? Para que a gente possa identificar verdadeiro ou fake news. Aquelas datas do fim do mundo, de Chico Xavier, de não sei o que. Exatamente, né? Então, de 2019, etc. e tal. A gente tem que ter muito cuidado em entender os espíritos responsáveis. Eu gosto dessa expressão, que eu vi Divaldo Franco dizer que quem usa é Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes falou para ele, meu filho, nós, os espíritos responsáveis, temos uma ética, temos um modo de agir que nós não atropelamos. Então, o espírito responsável não fica dando previsões milimetricamente estabelecidas. Isso não é possível, porque o ser humano, na sua singularidade, no uso da liberdade de que dispõe, pode fazer movimentos que demoram mais ou que demoram menos para deslocar o funcionamento da sociedade humana. Então, nós temos a nossa liberdade. Portanto, existe uma intervenção divina, que é uma intervenção educacional. É aquela intervenção de que falava o psicólogo bielorrusso Vygotsky, né? É uma intervenção através da qual ele nos ajuda a evoluir. Ele vai falar sobre isso, né, quando ele fala da zona de desenvolvimento proximal. Então, nós temos a possibilidade de crescer com ajuda. Alguma coisa a gente já sabe fazer de maneira autônoma. Mas, na maior parte das coisas, pelo nosso nível evolutivo, a gente precisa de ajuda. Mas a ajuda não nos dispensa de fazer o nosso trabalho de crescer. Então, na hora que o espírito faz uma previsão milimétrica, ele está subtraindo a nossa liberdade. A liberdade individual e a liberdade de articulação coletiva. Isso não existe. Teve um, por exemplo, que falou que agora em maio, no dia tal de maio, de abril, acabava a pandemia. Que os espíritos iam achar. Eu já vi que era ridículo do início. E uma amiga minha me mandou pelo zap, o que é que você acha? Eu falei, eu vou escrever uma análise comentando fragmento por fragmento da comunicação, para você ver que é um espírito mentiroso. E mandei para ela, antes da data que o espírito havia previsto para terminar a pandemia, porque eu sabia que não ia terminar. Ou eu sabia que a previsão era uma previsão que era um chute, como a gente diz. Porque o espírito não pode dizer, vai acabar. E o trabalho humano dos cientistas, imunologistas, infectologistas, microbiologistas, vai tudo para o espaço que o espírito determinou que vai acontecer. Então a gente cruza os braços e espera acontecer. Se vocês quiserem, até mando para vocês, no grupo de Zap, a análise que eu fiz, trecho por trecho da mensagem mentirosa. Então os espíritos nos estimulam a trabalhar pelo bem, nos estimulam a fazer a nossa parte e nos dão a esperança e a certeza de que a humanidade não está à deriva,
e que Jesus e os amigos espirituais estão realizando esse auxílio educacional para que nós possamos realizar um salto qualitativo e aprender. Eles não subtraem o nosso compromisso de realizar a transformação. Teve previsão milimetricamente orientada, estabelecida e proposta, a gente já sabe que é um espírito mentiroso. Ótima reflexão. Bem, gente, estamos chegando ao final, né, do horário. Antes de passar para as considerações finais de Luiz Fernando e de Merlânio, né, para fazer o fechamento, Melquisedeque pediu a palavra, né, para fazer uma consideração e queríamos passar para ele. Pois não, Melqui? Muito obrigado, serei breve, tá? Parabenizando a Luiz Fernando pelas colocações bem feitas, sensatas, moderadas, e nosso irmão Merlânio Maia também. Naquele caso do roubo, Merlânio, me lembro o livro Os Miseráveis, escrito por Victor Hugo, o caso de Jean Valjean, quando ele é preso porque ele roubou um pão naquele período na França, né? Nós vamos encontrar nesse aspecto jurídico no nosso país, Clóvis de Bevilacqua, que diz que para os amigos os louvores da lei e para os inimigos os rigores da lei. Então, essa juridicidade, ela é patente e ela está de acordo, acredito eu, com a nossa condição moral, que ainda estamos muito aquém daquela elevação moral que nós ansiamos, para que o planeta realmente possa ter um avanço na perspectiva de renovação e transição planetária. Ismael Ramos das Neves, como bem colocou também o nosso amigo Luiz Fernando, ele disse, nos falava sempre que o espiritismo é urgente, mas não tem pressa. Então, ele vai ser disseminado, com certeza, em toda a humanidade. Nós observamos que existem vários divulgadores da doutrina espírita, levando ao mundo, e um dos mensageiros da paz, que é Edivaldo, também está levando essa mensagem a nível mundial. E nós observamos que Merlin falou na trilogia Amanhecer de uma Nova Era, me lembro do caso da habitação dos espíritos que irão reencarnar, e Allan Kardec menciona isso no livro Obras Póstumas, da grande quantidade de espíritos ainda a serem reencarnados no nosso planeta Terra, para que aprendam com os bons que estiverem aqui. E muitos desses espíritos serão uma grande avalanche de espíritos ainda não evoluídos, que têm que aprender com, como Luiz Fernando falou, com a renovação e a exposição das nossas atitudes. De 7,5 bilhões de habitantes que nós já estamos nessa margem, iremos para 8, 9, 10, porque a população mundial cresce assustadoramente, né? E nós vamos encontrar essa disseminação sendo mais necessitada e necessária para toda a humanidade. Então, Merlin colocou muito bem com relação à caridade, é o amor integral que deverá existir dentro de cada um de nós. Eram essas colocações breves, sucintas, e muito obrigado, e uma paz para todos os nossos confrades cafemistas. Agradecemos, Melquisedeque, a você as colocações. Vamos passar, então, para a finalização, né? As considerações finais, 2 minutinhos aí para Merlânio Maia, que iniciou, e Luiz Fernando, posteriormente, para a gente partir para o encerramento da nossa atividade. Só lembrando que hoje a nossa programação realmente estava prevista para entre 21h20, né? E 21h30 minutos, porque hoje é esse debate, né? Essa roda de conversa. E acredito que tenha sido muito bom para todos. Nós estamos muito felizes pela participação de todos vocês. Merlânio Maia. Esse tipo de debate, de conversa, a Cafelma sempre teve. Só que isso acontecia nas madrugadas. Aí está aí Antônio Alves,
do Carmo, tem muita gente aqui que eu acho que participava com a gente. Melquisedeque participou várias vezes. E a gente, depois que termina Célio, né, Célio? Célio, a gente se reunia, Clóvis, né? A gente se reunia sempre em algum lugar ali daqueles colégios, daqueles lugares que a gente ficava arranchado, e essa turminha ficava acordada e a conversa ia nesses mesmos tons de aprendizados, onde a gente podia trocar, aprofundar, trazer temas mais que saíam um pouco do normal, das temáticas que eram levadas, e era esse mesmo formato de debate. Então, nós queremos agradecer por ter participado, relembrar daqueles dias, porque isso também é Cafelma, não é? E lembrar que todos nós, e a minha mensagem final vai ser essa, que todos nós possamos nos abeberarmos da questão 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta como é a caridade da forma com que Jesus a entendia, né? E a resposta do Espírito Verdade é BIP, né? Nós carinhosamente tratamos de BIP, benevolência para com todos, que é a gentileza que gera gentileza, viver gentil, viver respeitando o outro, amando, né? Indulgência para com os defeitos e faltas alheias, que essa, de fato, é o respeito ao outro, à individualidade do outro, ao outro 100%, ao que ele pensa, ao que ele é, ao que ele crê. É na indulgência que nós temos que ter esse respeito. E o P é o perdão das ofensas. Então, deixar para todos um roteiro que está no Livro dos Espíritos, desde 1857, e que pode nos despertar e evitar que nós nos percamos nesses labirintos de ilusão que o mundo oferece. Muita paz, e adorei estar com você, Luiz Fernando. Você é maravilhoso, meu irmão. Agradecemos, então, ao poeta Merlânio Maia pela participação na exposição e no debate. E, Luiz Fernando, com você para as suas considerações finais, querido. Pois é, estou me lembrando quando eu tinha 23 anos de idade, isso já faz mais de 20 anos, e saí de Recife pela primeira vez para fazer uma palestra fora da minha terra, e foi exatamente em João Pessoa. E a primeira vez que eu fiz isso foi na cadeira do Rabi. Sentava na cadeira e o povo começava a perguntar coisas lá na casa da vovozinha, né? Estava lá Raquel Merlânio, um monte de gente lá, da família Toscano, um monte de gente, né? E aí depois me levaram, acho que para o Centro Espírita O Consolador, em João Pessoa, acho que é isso o nome do centro, o mesmo Centro Espírita que eu falei, fora de Recife, acho que era isso o nome. Então, de fato, vamos conversar, vamos dialogar, foi importante, né? Melquisedeque quis falar, se outras pessoas quiserem falar em outro momento, a gente tem que falar mesmo, a gente tem que conversar. Um cearense bom de bola, psiquiatra, antropólogo e teólogo chamado Adalberto Barreto, criou uma coisa chamada terapia comunitária. E os cearenses que estão aqui presentes nunca ouviram falar desta criação belíssima do seu conterrâneo, procurem saber. O que é a terapia comunitária? Reunindo as pessoas na comunidade para discutir questões que tocam a alma da comunidade. Ele levou isso para o mundo inteiro, a terapia comunitária, que tem um princípio muito interessante. Quando a boca cala, o corpo fala. A gente adoece no corpo. E quando a boca fala, o corpo sara. Então precisamos abrir a boca para falar com Deus e falar entre nós mesmos, que a gente vai sarando das nossas dores e ampliando a nossa capacidade de compreensão da realidade. Vamos conversar, vamos dialogar sempre. A Raquel e outras pessoas falaram, porque o expositor não, Raquel. Hoje eu e Merlânio somos conversadores. Não é, Merlânio? Adorei estar com você também, matar a saudade. Espero que em breve possamos estar presencialmente para nos abraçar. Até a próxima e que possamos sempre conversar. Gratidão imensa a você também, obrigada pela participação. Gente, Cafelmistas,
Isso é Cafelma, muita alegria para todos nós, muito aprendizado. Queremos dizer para vocês que hoje, né, nós tivemos cerca de quase 60 cafelmistas juntos, fazendo e participando dessa roda de diálogo, de debate aqui maravilhoso. E agradecer a todos que fizeram as perguntas e nos mandaram para que a gente pudesse, então, fazer aos nossos queridos amigos expositores. Pedimos que continuemos fazendo as orações por todos os cafelmistas, né? Vamos também pedir na prece final que envolva esse movimento da Cafelma. Queremos dizer para vocês também que se inscrevam no canal do YouTube da Cafelma, divulguem. É um canal que muitas criaturas precisam conhecer também a respeito desse trabalho. E nós também teremos um encontro marcado no próximo dia 16 de julho. É o nosso próximo encontro da Cafelma, que será uma palestra com o nosso querido irmão Clóvis Gomes, da Paraíba, coordenador. Então, renovando atitudes. Não percam, viu? Não percam. E para um próximo momento de roda de conversas, também já tem na programação de outubro, também não percam. No dia 30 de outubro, nós estaremos juntos com o nosso querido irmão Toinho e Raquel Maia, que irão fazer também uma roda de conversa, e aguardamos todos vocês. E o tema vai ser o seguinte: consciência espírita. Por quê? Eu sou espírita. Então, venham trazer e coloquem também as perguntas de vocês, né? Para que a gente possa. Então, a ideia é, pelo menos uma vez por mês, nós continuaremos na Cafelma uma roda de conversas, ok? Então, tem palestras e também tem roda de conversas. Vamos agora para a finalização, uma música de harmonização do nosso trabalho, para a gente ouvir a prece do nosso querido irmão Ximenes, do Ceará, de acordo com a programação. Vamos vibrar com Jesus e cantarmos todos juntos essa música. Vamos vibrar com Maria de Nazaré. Te conheço à noite, te imaginava em meu berço, cantava enaltecendo o teu nome. Criança, era puro meu amor. Mãe divina, que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. Às vezes eu te sinto ao meu lado e conto meus segredos para ti. Me encanto com a grandeza do momento e faço minha prece logo ali. Mãe divina, que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes, combalidos. Mãe Santíssima,
amor. O Mestre que no amor nos acolheu, doando a própria mãe a todos nós, e a luz da Santa Mãe nos envolveu, estrela matinal ao sol dos sóis, Mãe divina que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou, prefeitura dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. Maria. Que Deus nos abençoe e vamos nessa harmonia pedir a prece final ao nosso querido irmão Ximenes. Abra, por gentileza, o seu microfone, meu irmão querido. Está fechado, meu querido irmão Ximenes. Por favor, abra. Está conseguindo falar? Não está conseguindo falar? Então, nessa harmonia, vamos pedir a Antônio Alves, por gentileza, fazer a nossa prece de encerramento neste momento abençoado. Obrigada, meu querido Ximenes. Meus queridos irmãos, nesse momento grave de nossas vidas, de estarmos aqui, nesse momento fraterno, unidos pela espiritualidade, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Pai, não nos deixe cair nas muitas tentações e livra-nos de todos os males, porque só a ti pertence o universo, a verdade e toda a glória. Consciente do teu amor, da tua misericórdia para conosco, na alegria de estarmos reunidos neste momento fraterno, retornamos a palavra de prece à nossa irmã Raquel, para que ela possa finalizar esse trabalho, dando graças a Deus. Assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos. Que Deus nos abençoe. Que possamos, com muita harmonia, continuar vibrando por este movimento Cafelma. Obrigada pela participação de todos e fiquem com Deus e muita paz. Tchau a todos. Muita paz. Muita paz.